Boa noite a todos, irmãos e amigos, por mais uma vez, com alegria no coração, nos encontramos reunidos na casa de oração, movidos pela busca de nossa melhoria, por buscarmos entender os ensinamentos de Jesus e aplicá-los. Na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. É interessante observar de que Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, organizou os capítulos do Evangelho para que nós pudéssemos, ao iniciar o estudo, é como que se estes primeiros capítulos do Evangelho, eles fossem o alicerce, a fundação de um edifício a ser construído. O primeiro capítulo falava da fala de Jesus: eu não vim destruir a lei. No segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo. E o terceiro capítulo fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu peço licença para ler na íntegra da anotação do evangelista João, no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, e para lá onde estiver, estejais vós também. E neste capítulo ele aborda inúmeros temas, diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destino da terra e a causa das misérias humanas. E nas instruções dos espíritos ele aborda mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. A erraticidade é o local em que, após a nossa permanência a conta de espíritos encarnados, quando nos desligamos do nosso corpo físico, nós vamos para a erraticidade. É um espaço não definido, aonde cada qual, mediante suas conquistas, outros em contrapartida, pelo desequilíbrio, pela não observância das leis de Deus, vão para regiões muitas das vezes de grande sofrimento, mas não é algo circunscrito, definido aonde seja, é na dimensão do universo. E ele aqui comenta a respeito disso de uma maneira tão sábia. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, neste espaço, nessa dimensão espiritual. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, os aspectos das coisas e sensações que ele experimentar, as percepções que ele possuir, tudo isto varia ao infinito, enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se dos lugares em que viveram, enquanto outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados sofrem nas trevas. Queridos amigos,
segundo a fala de Jesus, ele deixa bastante claro de que, observando a vida pelos segmentos, pelas orientações reencarnacionistas, por termos Deus nosso Pai como um Pai de misericórdia, de amor, de bondade, ele não escolheria um mundo e criaria um mundo onde a felicidade seria a tônica da própria vida, enquanto ele construiria mundos de infelicidade e de sofrimento. Não. Todos nós fomos criados iguais, com as mesmas possibilidades de progredir. O nosso planeta, segundo alguns relatos dos espíritos, já demanda mais de 400 mil anos em que nós estagiamos aqui, dando passo a passo em busca da nossa perfeição, da nossa melhoria. E muitas das vezes nós percebemos de que a sociedade se aperfeiçoa em destacar os erros, a dificuldade vivenciada por nós nesse planeta, aonde a criminalidade atribui de que tudo está perdido, destacam de uma maneira extremamente agressiva a atitude impensada ou a condição de um espírito movido por um sentimento de revolta, de ódio, provoca calamidades e querem definir que o nosso planeta vive uma desgraça. Nós temos que nos lembrar sempre de que acima de tudo isto está o Deus nosso Pai, Jesus, que é, na verdade, o orientador da vida no nosso planeta. Auxiliou na organização de todas as condições físicas, materiais e espirituais para que aqui estivéssemos. Nós, dotados de liberdade de agir, e agimos muitas das vezes de maneira inconsciente. E o resultado das nossas ações é como uma semente lançada ao solo, que a resposta que a natureza nos dá é pela qualidade da semente que nós plantamos. Se plantarmos pimenta, não vamos colher um morango. E nós, na verdade, no mundo em que nós vivemos, a nossa condição, graças a Deus, hoje procuramos compreender, procuramos aprender e viver segundo as recomendações imorredoras de Jesus. Mas de uma coisa é clara e certa: não é a nossa presente existência que define as nossas origens. Nós já vivemos outras existências e plantamos lá sementes que não eram adequadas ao nosso bom viver, e hoje nós colhemos o fruto, vivendo numa sociedade deveras extremamente desequilibrada. Mas nós temos que ampliar a nossa visão. É claro e certo de que existem jovenzinhos que se perdem movidos pela atração dos vícios e malbaratam o tempo e a própria existência. Existem criaturas dotadas de grande poder financeiro que as suas mãos se enrijecem, esquecendo-se da sensibilidade necessária de observar o que se passa ao seu redor. Outros irmãos adentram aos perigosos caminhos das viciações, dos prazeres, e acabam, na verdade, comprometendo a própria existência, a presente existência, e assumindo compromissos para uma vida futura. Nascer, crescer, viver, morrer, renascer novamente, tal é a lei. E nós todos estamos submetidos a esta lei, graças a Deus, que nos auxilia indiscutivelmente a compreender a que se presta a nossa vida. A casa do Pai, segundo a narrativa de Jesus, é esta imensidão, um condomínio de tamanho incalculável,
com inúmeros milhões de mundos, e nós estamos aqui num pequeno cômodo deste grandioso condomínio. É observar de que quando procuramos um arquiteto para que ele nos projete uma morada para nós, ele a faz segundo as nossas condições. Isto numa analogia um tanto grosseira, mas aquele que é dotado de um poder econômico constrói uma casa gigantesca, uma mansão. A criatura mais simplesinha habita uma condição inferior. E este arquiteto humano cuida para que haja esta diferenciação. O arquiteto celestial, que é Deus nosso Pai, ele nos colocou no lugar exatamente certo para que nós possamos efetivamente progredir, corrigir os nossos passos, dando à nossa vida uma nova dimensão, agirmos no bem pelo bem em nome de Deus, porque já percebemos, graças às orientações que nos são trazidas pelos textos do Evangelho, por aqueles espíritos amigos que dedicaram e dedicam o tempo que for necessário para nos oferecer a literatura que nos amplia a nossa visão, que dilata o nosso entendimento, para que nós possamos dar à nossa vida um projeto seguro, seguirmos pela linha sem malbaratarmos o tempo que o Criador nos oferece. Falamos de muitos que erram, muitos que cometem delitos, mas nós não podemos nos esquecer de milhões e milhões de almas que trabalham incessantemente por nossa segurança no mundo em que vivemos, para que não nos falte a iluminação num momento como este, que nós dedicamos o nosso tempo para estudar Jesus e aprender com Ele. Outros tantos trabalham incessantemente no cuidado da própria lavoura, das indústrias, da medicina, em todos os segmentos da ciência humana. Existem criaturas que dedicam o tempo e o coração em benefício de todos. Dizer e ficarmos esperando de que o mundo resolva os nossos problemas, eu acredito que hoje, a conta de criaturas ingressas ao estudo da doutrina dos Espíritos, que lança luzes sobre todos os pontos do Evangelho, que por muito e muitos séculos permaneceram sem o necessário entendimento, nós hoje compreendemos que possivelmente ou seguramente Deus nosso Pai espera não que o mundo nos ofereça o melhor, nós oferecermos ao mundo o melhor. Não existe falhas na natureza. O nosso Pai, quando construiu, edificou o planeta em que nós vivemos, Ele nos concedeu tudo aquilo que fosse e que é necessário à nossa sobrevivência, para que encontrássemos aqui a possibilidade até de sermos felizes. Mas, meu bom Deus, se nós voltarmos os nossos olhos e procurarmos os livros e lermos a história da humanidade, encontraremos lá apontamentos que, meu bom Deus, eu creio que quem relatou deve ter evitado comentar a totalidade das agressividades, dos desmandos, do sofrimento que foi provocado por nós, ocupando num passado talvez distante ou no passado também recente, cometendo delitos, malbaratando as leis do nosso Pai. E no dia de hoje, a conta de cristãos, nós estamos, na verdade, escrevendo uma nova história, mas que a façamos para que não venhamos nos envergonhar dela num futuro, numa outra existência, ou mesmo na erraticidade, quando desligados do nosso corpo físico, adentrarmos a pátria espiritual e observarmos que cometemos coisas erradas,
isto resultará num sofrimento atroz, e o regresso aqui à vida do corpo, numa nova oportunidade. Seguramente não recebemos as benesses do passado, recebemos uma oportunidade de viver sem as regalias que vivemos, para que possamos nos conduzir com acerto. A dor fere o corpo e acende luzes na alma. A dor é a sábia professora que nos visita e nos deixa marcas preciosas, para que não cometamos mais os equívocos que quase que sempre cometemos. Mágoa, ressentimento, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isto são males que nos afligem e afligem aqueles que comungam o nosso dia a dia, partilham da nossa vida. Nós temos que oferecer algo melhor, e todos nós temos à disposição isto. Um sorriso é motivo de gerar alegria e despertar no coração de alguém a esperança, o bom ânimo. Não podemos perder esta preciosa oportunidade. O mundo em que nós vivemos, são inúmeras as categorias de mundos. Existem os mundos primitivos, onde a criatura humana dá os seus primeiros passos, as suas primeiras encarnações após a criação, a nossa criação. Nós já estagiamos no mundo primitivo. O mundo em que vivemos atualmente é o mundo de expiação e de provas. Passo seguinte será o mundo de regeneração, onde os espíritos já despojados do mal, arrependidos daquilo que fizeram de errado, vivem em harmonia, objetivando sempre o passo seguinte, que é adentrar aos mundos felizes. Nós sabemos e descrevemos ao longo destes 2 milênios que nos separa da vinda de Jesus, falávamos do pecado mortal, do fogo do inferno, da criatura ser queimada pela eternidade, mas nunca conseguimos comentar nada a respeito do céu. Alguns falavam de que era uma estrelinha e a criatura tocando uma violinha lá em cima, mas conhecer o que seja a felicidade nos mundos felizes, a nossa distância, nunca conseguimos ainda perceber o que se passa nesses mundos felizes. Agora, no mundo de grande sofrimento, a nossa proximidade com a carência de conhecimento, de valores morais, sempre fizeram que compreendêssemos isso. E hoje, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos de que não existe fogo eterno, de que Deus nosso Pai, como Pai de amor, jamais criaria um local onde colocasse os seus filhos que erraram para serem consumidos eternamente pelo fogo. Quando o nosso filho erra, repete 1 ano na sala de aula, o castigo que nós damos a ele é o recomeço, é reingressar numa sala de aula para aprender a lição. Para ele é um sofrimento, porque os seus amigos deram um passo adiante e ele permanece ainda na retaguarda. Então, queridos irmãos, o mundo em que nós vivemos é um mundo de expiação e provas. Já passamos pelo mundo primitivo. Hoje, dotados após alguns milhares de anos, com informações que nos foram passadas por espíritos de luz que estiveram no meio da sociedade humana, nas inúmeras épocas da nossa evolução, deixaram marcas preciosas, ensinamentos que não são esquecidos. E hoje nós compreendemos que o atual estágio em que vivemos ainda é uma mescla de muita maldade e de pouca sabedoria e de pouco amor. Portanto, nós percebemos criaturas num grande sofrimento, outras criaturas se experimentando no sofrimento, em desafios,
aquele que enfrenta sem revolta determinados acontecimentos, é a criatura que estabeleceu na vida espiritual a sua vinda aqui para a vida física, desafios para se promover, para aprender a construir um novo homem, uma nova criatura, com valores outros, diferentes daqueles valores que carregávamos por longo tempo na nossa intimidade. Agora, aqueles que passam pelo sofrimento por longo tempo estão, na verdade, expiando, estão como que pagando para, com as leis de Deus, os agravos que ele cometeu quando dispunha de recursos, quando dispunha de possibilidade de tratar, de cuidar daqueles que o cercavam, malbaratou tudo isso, agrediu, feriu sentimentos, abandonou famílias, cometeu delitos gravíssimos, regressa. Ele tem aberto uma conta, uma dívida para com o Criador. O Criador não o castiga, o Criador oferece a ele uma oportunidade para que ele consiga meditar, rever que agir em desacordo às leis compromete a sua saúde espiritual. E os mundos regeneradores são mundos em que a criatura já deu um grandioso passo, afastando-se do mal, arrependido das coisas que fez em desacordo às leis, e a sociedade num mundo como este trabalham incessantemente pelo bem de todos, para que consigam dar este importante passo a adentrarem a dimensão dos mundos felizes, aonde a criatura trabalha pelo bem de todos. Muitos imaginam que quando a criatura, dotada de grande bondade aqui no mundo em que vivemos, faz a sua viagem para uma dimensão como a dos mundos felizes, ele encontrará tão somente o descanso, uma redezinha para dormir e descansar. Muito pelo contrário. O espírito, quando abre a sua mente e percebe que milhares de criaturas dedicaram ao longo dos milhares de anos o tempo, o coração, as informações para que nós chegássemos a este momento em que nos encontramos. E aquele que se inicia no bem, ele sempre caminha no bem. O sofrimento de quem quer que seja desperta nele o sentimento grandioso de caridade, seja ele quem for, o grande malfeitor, aquele que se encontra trancafiado pelos crimes e os delitos tenebrosos que cometeu. É para estas criaturas que eles dedicam o amor, porque nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Não foi a doutrina espírita que estabeleceu isso, foi Jesus que nos disse. E Jesus, quando aqui esteve, ele comentou de que não é o sadio que precisa do médico, quem precisa do médico é o doente. E na sociedade em que nós vivemos, quem são os doentes? Eu creio que ainda enfermiços somos todos, mas das enfermidades graves são estes irmãos que se perdem na violência, que se perdem surrupiando, maltratando, desprezando os irmãos de caminhada. Então, nós somos candidatos a serviçais de Jesus. Nós temos que dar a nossa contribuição em gratidão a tudo aquilo que recebemos, e muitas das vezes silenciosamente. Problemas nossos que nos colocavam numa situação de profundo desespero, encontramos a solução para eles, sem que houvesse notícia de onde tenha vindo. Sabe Deus quantos espíritos amigos nos auxiliaram na libertação deste grande problema. A nossa prece, ela é dotada de um valor e de uma força extraordinária quando nós externamos com a pureza do nosso sentimento. São muitos os irmãos na vida espiritual
que esperam de nós uma solicitação sincera, não aquele eterno eu quero isto, quero aquilo, desprovido de qualquer sentimento e seriedade, movido pelo prazer, diferentemente quando nós pedimos por alguém que sofre, pedimos para que nos dê clareza de raciocínio para que possamos nos conduzir de maneira acertada. Então, queridos irmãos, a destinação da Terra, indiscutivelmente, é um ingresso numa dimensão espiritual de regeneração. Mas, para tanto, pela fala do Chico, numa certa feita, ele havia dito, atendendo uma pergunta de um saudoso irmão, que é um dos fundadores da casa, perguntou a ele: tio Chico, o terceiro milênio é o milênio da regeneração? Ele comentou: Toninho, o terceiro milênio é um milênio para estudarmos Jesus, aprendermos com Jesus e vivermos como Jesus viveu. Ele falava de 1000 anos, que é o terceiro milênio. Então, meus bons amigos, todos nós temos, graças a Deus, a possibilidade de compreendermos e estudarmos esse capítulo, que é, na verdade, uma narrativa científica, um relato científico das várias gradações de inúmeros mundos, incontáveis mundos do universo, onde existem mundos em que o sofrimento se pauta como o nosso, outras criaturas ainda vivendo nos mundos primitivos, isto numa dimensão imensurável. São bilhões de mundos e neles todos a espécie humana habita, cada qual, a cada grupo humano, o Criador estabeleceu e criou um planeta para que tivesse as condições que aquela humanidade necessitasse para desenvolver o seu progresso. Observamos aqui coisas bastante diferentes: agressividade, bondade, amor, criaturas que perdoam, criaturas que condenam, que julgam, que malbaratam tudo aquilo que é possibilidade. E isto se faz ainda necessário para nós. Mas nós temos à nossa disposição o agora, o amanhã e o sempre, para colocarmos esses valores dentro do nosso coração e na nossa mente e nos esforçarmos para fazer o melhor. É claro e certo, como dissera Jesus, que Ele foi a nos preparar o lugar e que voltaria, não em presença física, mas seguramente nos acolheria quando dessemos esse importante passo. É isto, queridos irmãos, que eu tinha a dizer aos amigos. Agradeço de coração a vossa paciência em me ouvir. Que Deus os abençoe a todos. Encarnados e desencarnados aqui presentes, a cada dia, a cada passo que damos, conseguimos compreender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre. E a cada ensinamento nós agradecemos. A cada promessa que o Mestre Jesus fez e foi cumprindo, nós estamos vivendo uma que veio completar de uma maneira maravilhosa as suas palavras, veio nos esclarecer o que não entendemos há 2000 anos. E Ele nos prometeu um Consolador e cumpriu a sua promessa.
Padre amado, é graças à sua promessa, aos seus ensinamentos, o cumprimento dessa promessa, que estamos agora podendo entender, compreender, estudar a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, responde a todas as perguntas que possamos fazer. Como? Como que responde? Através da interpretação dos ensinamentos do Mestre Jesus. E essa doutrina que nos fornece esses ensinamentos, podemos estudá-la em várias encarnações, que sempre teremos mais e mais e mais esclarecimentos, porque não estamos aqui só de passagem, para depois não voltarmos mais. Voltaremos, sim, sempre que for adequada essa volta a esse planeta reencarnatório. E vamos seguindo, sem sofrimento, sem angústias, sem medo. Não se turbe os vossos corações. Não precisamos sentir medo. Se Jesus nos garantiu que teríamos todas as oportunidades necessárias para a nossa evolução espiritual, Ele está cumprindo. Depende de cada um de nós. Os tropeços, as quedas. Quando Jesus disse àquele filho que não conseguia caminhar, Ele disse: levanta-te e anda. Olha quanto ensinamento nessas palavras. Quando estamos angustiados, parece que não sentimos onde caminhar, parece que nos sentimos assim aprisionados. Lembremos das palavras do Mestre Jesus: levanta-te e anda. É assim que devemos caminhar, seguindo os ensinamentos do Mestre. Se Ele garantiu que tem tantas moradas nesse firmamento, então por que não acreditar? Quanto mais estudamos no plano material e aqui no espiritual, que aqui continuamos estudando muito, temos nossos mentores também aqui, mentores amados, que estão sempre aos nossos lados, nos orientando, nos inspirando, tal qual aí na vida de vocês encarnados. Levanta-te e anda. Se tiver alguém aqui aprisionado em sofrimentos, nossos irmãozinhos que vieram aqui ouvir este Evangelho trazido lá do plano espiritual por seus mentores, acreditem, irmãos, levanta-te e anda. Confie nos ensinamentos do Mestre. Não é só esse planeta que temos, é uma infinidade que não temos como mensurar. Mas, pelo amor do Mestre Jesus, poderemos passar por outros e outros e outros. A cada morada, vamos aprendendo, trabalhando, estudando. E outra, e outra, e outras moradas. E quando nos sentirmos enfraquecidos, lembremos das palavras do Mestre Jesus: levanta-te e anda. Procure se lembrar de
quantas quedas tivemos na mais recente encarnação. E para vocês, essa atual encarnação. Quantos tombos, quantos tropeços, quantos medos, quantas angústias, quantas descrenças. O espírita que ainda não tem ainda o conhecimento necessário, muitas vezes tem medo, tem dúvidas, são humanos, queridos irmãos. As dúvidas são, assim, necessárias para que depois busquemos ensinamentos e vamos desenvolvendo os nossos conhecimentos, as nossas forças. A cada queda, nos lembramos sempre dos ensinamentos do Mestre. Levanta-te e anda. Obrigado, queridos. Obrigada por tudo, por essas mensagens de amor, por esses pensamentos que estão dirigindo a todos nós. E até uma próxima oportunidade, se me for permitido. Que Jesus continue em seus corações, em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, é um momento bastante importante da nossa reunião, em que ouvimos as recomendações do benfeitor amigo que nos trouxe a palavra nesta noite. Vamos unir os nossos pensamentos no firme propósito de servir e com muita confiança em Jesus, façamos expandir o nosso sentimento, tornando-os vibração, vibrando intensamente pelo mundo em que vivemos, pelos países em guerras, pelos países onde a fome, a miséria tem exterminado milhares e milhares de vidas. Vibrarmos pelo nosso país, por todos aqueles que o dirigem e por todos os dirigidos, pelo líder da nossa nação que se encontra hospitalizado, que receba tudo aquilo que for necessário ao seu restabelecimento. Vibremos intensamente pelos nossos irmãos abatidos, tocados pelo desespero, pelas aflições, que nossas vibrações possam tornar-se esperança, despertando no coração de todos o bom ânimo, a necessidade, como nos disse o benfeitor amigo, levanta-te e anda. Vibrarmos intensamente por todos os irmãos tocados pelas enfermidades no corpo e na alma, para que o grande médico de todas as almas possa minimizar, atenuar, abrandar o sofrimento. Vibrando pela divulgação, vivência dos ensinos do Senhor como norma de conduta. Vibrarmos por todos os lares da face da terra, instituição sistematicamente combatida e colocada como que sem uma função que possa promover a paz, edificar a harmonia, para que encontrem o equilíbrio. Vibrarmos por todas as crianças, trazendo em nossa mente o quadro feliz no instante em que Jesus pede para que deixem que os pequeninos se aproximem dele. Vibrarmos pelos jovens, pelos adultos, pelos anciões, pelos nossos irmãos que de maneira equivocada adentraram aos perigosos caminhos das viciações. Outros tantos que adentraram aos caminhos da violência, da criminalidade.
por aqueles irmãos que se encontram reclusos, que nossas vibrações, com a permissão de Jesus, possam adentrar ao ambiente em que eles vivem, tocando como uma luz as suas consciências, para que eles possam regressar um dia no convívio social, conscientes de suas responsabilidades. Nos lembremos com muito carinho e vibrando intensamente por todas as mães, por todos os irmãos, esposas e filhos que lamentam a situação que vivem os seus entes queridos. Vibrarmos nesse instante por todos os nossos familiares, por aqueles nossos irmãos em caminhada que ainda não conseguimos reservar em nossos corações um espaço para que eles também habitem. Vibrando intensamente por aqueles irmãos que nutrem sentimentos contrários ao sentimento do amor com relação à nossa pessoa. Vibrando nesse instante por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, por todos os assistidos aqui presentes e aqueles que, impossibilitados de estarem aqui conosco, que possam receber do nosso coração as nossas vibrações de amor, de paz, e dando graças a Deus e graças a Jesus, nós vamos nesse instante elevar o nosso pensamento, externando a nossa profunda gratidão pela bênção de estarmos aqui reunidos, envolvidos nesta bendita paz, levando a Deus nosso Pai a inesquecível prece que o nosso Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Deus seja louvado e que as nossas vibrações de gratidão se estendam a envolver todos os irmãos espirituais que se encontram neste ambiente. Muita paz a todos. Que assim seja.